pessoal, estamos aqui de volta, mais um capítulo do nosso podcast, O Poder da Inteligência Emocional. Eu sou Mariana Filizola, especialista em experiência do cliente e inteligência emocional. Sou coautora desse livro, estou aqui com a minha grande parceira para mais uma, em Lê. Mais um episódio. E esse episódio eu acho que vai ser épico, viu, Mari? Porque a gente tá com uma convidada que a gente já tava batendo um papo antes das câmeras ligarem, Verdade. né? O papo já tava bom, Uhum. né? E só me apresentando, gente, eu sou Letícia Medeiros, especialista em carreira e desenvolvimento e também sou coautora desse livro. Bom, eu já dei um spoiler da nossa convidada, né? Então, vou apresentar para vocês, nossa convidada é a Renata Nieto e ela é especialista também em educação executiva. Rê, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito Obrigada, obrigada. Primeiramente, agradecê-las, né? Estou muito feliz em fazer parte, né, do volume desse grupo que Ficou está muito bom, né? tão esse seleto, grupo. Tá muito seleto. né? Tá rico, né? Tá um grupo riquíssimo. Tá muito rico. Super, A gente que super. tem recebido as pessoas, mas antes. Não. Quem é a Renata? Quem é você? Vamos começar por aí. Quem é você? Não, a gente Quem é Se você? deixar, a gente vai indo. A Renata é uma apaixonada pela vida, que ama, na verdade, pessoas, que ama falar de gente, mas que entendeu isso, né, muito cedo na minha carreira profissional, nas minhas andanças. Eu venho de uma formação que é muito fora, né, de RH, eu sou física e matemática, mas eu entendi logo cedo que os números contam uma história. Então, meninas, hoje eu tenho, né, eu sigo, sim, ainda atuando, né, como física e matemática na educação. Eu sou professora universitária há mais de 36 anos. Eu falo que eu tenho um orgulho imenso em dizer, né, que eu me aposentei pelo INSS como professora universitária. E isso me dá, eu acho que a educação hoje é o que move, né, o mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu desenvolvi durante esses 30 anos a minha carreira no mercado, focando muito na formação, na educação de executivos, que hoje eu trabalho com alta performance, né, formando exatamente, lidando com esses temas que são os temas atuais, que a gente lida com e trata da inteligência emocional, né, eu gosto muito da Susan David com a agilidade emocional, né, e eu acho que da minha área de inovação e tecnologia é o que me facilita hoje conversar com os executivos. Perfeito. Então, eu tenho uma formação também, uma especialidade muito forte da inovação, das tecnologias, como é que se aplica isso hoje, né? Hoje se fala tanto de uma habilidade e competência, desenvolver o pensamento crítico, analítico, entregar respostas rápidas, né? Então, eu fui juntando esse quebra-cabeça e a Renata hoje tem a consultoria dela, Muito bem. que é a Nieto X 360, né, que está aí, que trabalha, que atua, né, que entrega treinamentos e uma série de cursos em parceria com grandes instituições de ensino, né, como a FIA, como o Mackenzie, como outras instituições, e também, obviamente, eu atuo como professora. Muito bom. E me fala uma coisa, o que despertou teu interesse em trabalhar e em estar aqui com a gente, com esse grupo, para falar de inteligência emocional? Mária, inteligência emocional, para mim, quando eu recebi o convite da Janaína, ela falou, você quer fazer parte? Na verdade, nós nos conhecemos num curso de conselheiras, eu também sou conselheira consultiva, né? Faço parte aí de alguns boards bem legais de startups, né? Então esqueci de falar disso, eu trabalho muito com empreendedorismo, com os jovens, né, empreendedores. Hoje eu toco e coordeno uma incubadora com 25 startups, né? Então eu mentoro, eu faço muita consultoria para essas startups. E quando a Janaína me chamou, eu falei, Jana, era essa capa que eu queria.
A capa ficou linda. Ficou maravilhosa. Ficou muito sedutora. Porque aqui a gente tem engrenagens, aqui a gente tem, na verdade, O cérebro. Uhum. A gente tem... Ela remete exatamente o que vai ser o livro. Né? O que vai ser o livro, e eu falo que hoje, sem a engrenagem, sem essa conexão de como é que a gente forma esse tripé de pessoas, tecnologia e processos, trazendo exatamente esse contexto. A inteligência emocional é isso. Então, quando a Jana me chamou, ela falou assim, você quer fazer parte? Você acha que você consegue escrever alguma coisa? Eu escrevo muito. Não, isso que eu ia dizer, escrever pra você deve ser uma coisa super simples, né? Natural. Assim. Ler, não existe a simplicidade ao escrever, mas eu sou apaixonada, eu escrevo muito. Eu sou muito apaixonada por escrever, né? E escrever algo que eu vivencio, né? Ao longo do meu dia a dia, no momento que eu tô ali trabalhando, enfim. E quando ela falou, vamos falar do poder da inteligência emocional, vai ser o volume 2. Eu falei, Jana, posso falar de conexão? E dessa conexão, trabalhando uma conectividade hoje, não no sentido tecnológico, mas no sentido da gente amarrar o coração, o amor que as pessoas precisam entender, esse VUCA, esse BANI, a inteligência emocional para mim é a figura, né, do Malabares, que está ali, aquele líder que tem o estereótipo de um malabarista, que está com muitas panelas de pressão, segurando ao mesmo tempo, no ponto, né, daquilo explodir, e ele não pode deixar nenhuma cair no chão, e ele faz isso sorrindo. Então, esse convite me despertou, Mari, Lê, exatamente para isso, para a gente falar de felicidade, para a gente olhar exatamente onde é que estão essa fragilidade, que muitas vezes pode se tornar um fragmento. Como é que a gente pode deixar isso um poder? Não, e aí você falando tudo isso, há bem uma conexão, né? Que é o título do seu livro, do seu capítulo, né? Que é Liderar Conectando Pontos. Sem dar muito spoiler, porque a gente precisa deixar as pessoas curiosas também. Perfeito, Lê. Conta um pouquinho do seu capítulo pra gente. O meu capítulo eu começo exatamente falando como é que ao ligar pontos, o que a gente forma? Então, eu começo falando disso, né? Que pontos e que formas eu posso dar, que figuras eu consigo montar quando eu ligo 2, 3, 4 pontos. E os melhores pontos hoje vêm quando a gente olha, né, de novo, para o interior do ser humano. Então, eu estou falando do líder de si. Quem é esse líder hoje? Né? Eu me conheço. Eu sei exatamente quais são as minhas ansiedades, porque eu tenho anseios, mas eu sei quais são as minhas ansiedades. E aí a gente olha o líder de si para o futuro. Então, eu falo um pouquinho no meu capítulo, o que é esse olhar futuro? Que todo mundo hoje escreve sobre isso. E é o que eu vejo muito, né? Eu tenho muitas demandas, falo, Renata, vamos trabalhar esse olhar futuro, veja para mim, traz para cá um treinamento de liderança transformadora ou transformativa, ok? Ok, então vamos trabalhar essa consciência de si. Como eu estou, para que eu estou, de que maneira, né, eu estou pronto para. Aí eu vou para o segundo ponto, vai formar uma reta. Esse segundo ponto é o ponto exatamente que olha para o liderar o outro. O que eu tenho do outro lado? Então aqui eu estou olhando exatamente a cultura,
Então, vamos falar de cultura organizacional, né? Eu olho para a estratégia, eu olho exatamente para a palavra simples, gestão. Porque tem gestão de muita coisa, mas gestão para quê? E o terceiro e último ponto é exatamente o todo. E esse todo hoje, ele está imbuído do quê? De uma tecnologia que se resume, né, a muitas explicações que a gente tem com muitas teorias. E aqui entra a Susan Davy, que eu sou apaixonada por ela e que eu acho que mergulha no título do nosso livro, que ela fala de agilidade emocional. Essa agilidade emocional hoje é a gente ter um despertar um pouco mais dinâmico, versatilidade, variado. A gente não pode ser rigoroso e só fazer uma coisa sempre do mesmo jeito. Então, ela fala de velocidade, de variedade, de versatilidade. Não, e uma coisa que eu achei muito legal no seu São capítulo... os 3 Vs, tá? Eu dou a regra dos 3 Vs, mas não vou falar mais. Já deu muito spoiler. Exato, já dei muito. Mas eu achei muito legal, porque quando eu li o título do seu capítulo, e que era Liderar Conectando Pontos, na minha cabeça foi, vamos falar sobre liderança. E você falando agora, é um líder, você se liderar, né? Não é necessariamente você liderar o outro. E teve um outro podcast que a gente fez esses dias, que a gente estava falando do empreendedorismo, que no fundo, todo mundo é empreendedor, né? Porque você precisa ser líder da sua própria carreira, né? Para entender para onde você vai, as decisões que você vai tomar. E eu acho que o seu capítulo vem muito nessa linha, não é? De você olhar para você e você fazer essa liderança interna. E só complementando, a gente ficou aqui caladinha te escutando e eu fiquei lembrando, né? Acho que uns 3 anos atrás, logo quando eu estava no Start ainda, eu fiz um curso de autoliderança, montei um curso de autoliderança. Muita coisa que você trouxe aí me remeteu àquele curso e eu falei, gente, onde tá? Agora mesmo, pensando, enquanto você falava, eu falei, gente, onde está esse curso que eu fiz? Né? Por que ele ficou, por que eu parei de trabalhar com ele? Porque a autoliderança é tudo isso que você acabou de dizer. Como é que eu olho para mim? Como é que eu enxergo quais são meus valores? Aonde eu consigo contribuir? Como é que, se eu me conheço muito bem e eu trago esse despertar para as coisas, eu me provoco com os temas que eu preciso evoluir, eu acabo conseguindo me conectar com o outro que está ali e consigo avançar na minha carreira, no meu contexto, no ambiente corporativo e assim a gente evolui. E Mari, é muito isso, porque, Lê, eu me preocupei com o seguinte... Isso é uma experiência que eu trago muito forte, né? Eu sempre sou procurada para elaborar jornadas, academias, programas, com demandas assim, vamos treinar os nossos gestores, né? Os nossos diretores, para que eles possam, né? Fazer com que os seus liderados executem a estratégia, para que eles comecem a entregar resultados mais efetivos, que o time seja mais produtivo. Tá bom. Então a gente treina, não tem problema. E aí eu vou lá e cutuco as empresas e falo assim, por que vocês não dão um treinamento de autorreflexão? É isso. Porque eles estão sucumbidos, eles estão tão cheios de coisas. De barulhos. Externos, assim. E pedidos, e entregas, e tudo eu, e demandas, e metas, e performances. E vocês não estão dando oportunidade de ele, né, ter este tipo de momento dele. Mas não dá tempo, né?
O mercado não deixa. Não permite, deixa. essa é a provocação, né? E aí eu quis fazer o capítulo exatamente isso. Olha, o meu é para você. Lê aqui, senta aqui comigo, né? E fica esses minutos, essas páginas são suas. Aqueles É o seu 10 tempo. minutos que são seus. Quero te dar isso de presente. E te entregar possibilidades de você também poder refletir, de você, né, poder entender para onde as teorias podem nos levar. Será que eu quero seguir esse caminho da liderança X, Y, Z? Não sei. Não sei, né? Então, eu quis realmente construir nessa linha, né? E em respeito a tudo que a gente tem sobre inteligência emocional, né? Então, assim, como é que hoje a gente tem que gerir as nossas fragilidades, né? Se fala tanto de complexidade, incerteza. O que é essa incerteza? Eu estou vivendo isso? Não estou? Né? Tem várias formas de você olhar isso. A incerteza é aquilo que realmente você não consegue responder. Mas hoje você pode se apoiar, por exemplo, na inteligência artificial, né? Estou recebendo várias demandas hoje, né? Nesse foco mais inovador nas empresas de tecnologia que eu tenho, depois do último... Não, e só se fala disso agora, né? Só. E aí você precisa reduzir custos, que é capacity, na verdade. Sim. E aí tudo, pelo menos, enfim, no meu universo, assim, tudo é assim. Não, mas coloca na IA que ela resolve. Gente, calma. Não é que vai resolver tudo, mas ajuda muito, né? Não, e não Muito. é só isso, assim, para mim a grande provocação da IA, outro dia, tem um amigo que fez um curso em company para sua própria empresa sobre inteligência emocional, ou Artificial. inteligência artificial, todo mundo Artificial. fala de inteligência arficial Sério, quando você deveria falar de inteligência emocional, eu sou ao contrário. De inteligência artificial em company, né, para a empresa dele, para ensinar, ele é uma pessoa de tecnologia, um estudioso, para ensinar aquelas outras pessoas de dentro da própria empresa o que é inteligência artificial. Ela serve para quê? Como é que ela pensa, o que ela faz? E ele falando tecnicamente com um monte de gente que não era técnico, inclusive estagiários e tal, e foi muito interessante depois eu ver as pessoas comentando sobre quão importante foi aquela aula que ele tinha dado, porque ele estava dizendo o que era aquilo, porque tem pessoas que têm até medo de se conectar com aquilo, porque fala assim, isso vai tomar o trabalho do mundo, isso vai desempregar metade das pessoas, parece que é um monstro. E ele contando, não, gente, isso é só uma forma simples de você buscar coisas, mas mais importante do que o processamento da máquina é a tua capacidade de fazer as perguntas certas, de fazer conectar as coisas certas. O ser humano ainda é quem domina a inteligência artificial. Então, a gente precisa compreender que a nossa maior virtude, que é o pensamento crítico, que é a capacidade de ser empático, de estar com o outro, a nossa escuta ativa, que não pode ser desligada em nenhum momento, mas que, infelizmente, é muito difícil. O barulho externo é muito difícil. É isso. A gente falamos hoje tanto, você precisa sempre se preocupar com feedback. Né? Como é que você vai dar feedback para alguém se a tua escuta é uma escuta que não está surda? Às vezes nem tem uma escuta verdadeira, que não tem né? escuta. Não tem escuta. É uma escuta que está surda, que não foi o melhor. É uma escuta que está surda. E assim, muitas vezes essa surdez, ela foi provocada. Sim. Porque eu olho para onde? Então, assim... Eu acho que eles aprenderam assim, né? É. Porque o líder de hoje foi o analista de ontem. E aí ele provavelmente aprendeu... E essa progressão é muito rápida. É isso. Uhum. Né? Então, assim, nós, pelo menos, eu tive que galgar degrau a degrau para subir a escada que eu subi. Uhum. Não foi que eu dei saltos
subi Perfeito. uma escada 3 degraus, né? Depois pulei mais 2. Não. Né? Então, eu fui galgando passo a passo, né? E hoje a gente fala de uma performance de pódio. Então, ok, né? Então, brigar pelo pódio não é querer o 3º lugar. Eu entendo isso. É brigar pelo 1º lugar, né? Então, isso tem que acontecer e está acontecendo muito rápido. A gente tem CEOs, por exemplo, que não completaram 30 anos. E tudo bem, não tem problema nenhum, não é a idade. Mas é exatamente essa conexão. Quais são os pontos que eu ligo aos 30 anos hoje? Né? No H hoje. O H hoje, quando a gente olha o framework de inovação, ele é um H muito acelerado. Ele é o hoje do futuro, o futuro hoje, né? Então, assim, ele está aqui hoje, mas ele não tem as experiências passadas que o fez aprofundar. Então, o que a gente pode trazer para cá? É muito... o meu capítulo, assim, é muito reflexivo, gente. É o momento, vamos esvaziar um pouco o cérebro. Que eu acho que isso é um aprendizado. Não, se o seu capítulo for metade da nossa conversa aqui, É eu já isso. quero muito ler, assim. Que Porque bom. essa conversa, para mim, foi uma aula, né? Parabéns e obrigada. Que é isso. Porque a gente... Mari, você estava falando que você trabalha muito com a experiência, né, do consumidor, do cliente. Falamos de centralidade do cliente, né? Falamos hoje de tantas experiências que precisam ser customizadas, personalizadas. Construo aqui várias relações, né, com passagens que eu já tive no varejo, por exemplo. Qual que é a experiência, a nossa qualidade de experiência, né, quando a gente olha para o nosso crescimento? Eu falo disso aqui também. Então, eu falo de conforto, eu falo de uma consciência coletiva. Quem é a tua rede de apoio? Eu faço mentoria. Tá bom. Né? Eu tenho meus mentores. Ok. Né? Mas só um mentor? Hoje, eu entendo que as redes de apoio, elas têm que vir de lugares muito diferentes. Sim, mais diverso. Muito mais diverso. Muito mais diverso. Para que você possa ser apoiado de uma forma muito mais 360, porque não é só a carreira o que importa, e tudo contribui para que você vá formando a tua consciência de você mesmo, para você conseguir se colocar no lugar que você quer estar. E eu acho que a gente precisa cada vez mais ser generalista, né? Conhecer um pouquinho de tudo, saber um pouquinho de tudo, do que especialista, que era o que antigamente, assim, a gente tinha que focar num assunto e ser especialista naquilo. Hoje em dia, não, você tem que abrir a sua mente para entender um pouco de tudo. Ampliar o repertório é muito importante, né? E para mim, a emoção. Então, quando a gente vê hoje as pessoas com um baixo nível de emoção, de sentir emoção. Isso para mim já reflete uma organização que está precisando de socorro, porque as pessoas não têm emoção ao entregar a meta, o resultado, viver com o time, né? As conquistas. Comemorar as pequenas conquistas e não só aquelas enormes. Exato. Né? E mesmo a gente na nossa vida pessoal, a gente não comemora mais. Então, isso é ligar os pontos. Vamos falar de coisas pequenas. É isso. Apagar, né, a vela de aniversário. Você sabe que eu tenho uma coisa, em cima da minha mesa, em casa, eu tenho um escritório em casa e um no trabalho. Eu tenho
uma caixinha, Aham. que é a caixinha dos agradecimentos. Legal. E eu procuro, algumas vezes na minha semana, cada vez que eu olho para a caixa, porque ela fica meio que embaixo assim da minha tela do computador, ela é transparente e tem um monte de post-it dentro. E cada vez que... Aí eu olho e eu meio que... Aquilo tá ali para uma vez, 2, 3 por semana, eu escrever algo pela qual eu sou grata naquele momento, que eu lembrei naquele Legal. momento. Pode ser qualquer coisa. Pode ser porque a água tá aqui, eu tava com sede, graças a Deus, obrigada, vou beber. Mas isso faz com que e a gente, né, na minha família e na nossa casa, graças a Deus, a gente é muito habituado a comemorar muito as coisas. Agradecer e comemorar sempre, assim. Um hábito familiar. Podia ser uma família que não Sim. tinha, mas a minha tinha. E eu fui trazendo isso para a minha vida, porque eu tenho tantas coisas para agradecer e para comemorar. Quando eu falo do agradecer, o comemorar para mim é mais ou menos a mesma coisa. Quando a gente agradece é uma forma de comemoração. E eu coloco lá, e você sabe que uma vez a cada X tempo, e aí eu fio assim e vou criando os saquinhos daquilo. E de vez em quando é divertido abrir um saco e puxar um post-it. E puxaram. Então. É muito É divertido. isso. E o quanto é importante a gente comemorar as pequenas vitórias. Porque a gente fica esperando só pra comemorar as grandes. E aí a grande nunca Não chega, chega. porque a gente nunca está satisfeito Exato. também. É E aí isso. eu acho que a gente também fica num papel de assim, a gente não consegue nada. A gente começa a se colocar num degrauzinho ali inferior. E não É é, isso. assim, né? Exatamente. E então é assim, essa superficialidade, isso é algo que está ficando, como eu diria, muito homogêneo demais. Uhum, uhum. Então, é nesse sentido. Entendi. Essa é a reflexão de conectar os pontos. Então eu acho que a gente vai ficar com essa reflexão, Mari. Eu acho que a gente fica com essa reflexão porque, olha, parece que a gente acabou de começar. Não Mas acredito. assim, a gente já passou muito do nosso tempo, mas foi maravilhoso. Adoramos, adoramos, adoramos. Inclusive, a gente vai deixar suas redes sociais aqui, Tá porque bom. se as Isso, pessoas Rê. quiserem conversar, tirar Tá dúvida, bom. pra elas entrarem em contato, porque eu Super acho que tem quero. assunto pra conversar dias e dias, né? Eu até brinquei com a Jana, eu falei, Jana, que você quer que eu seja mais, né, orgânica, lógico, racional? Tudo que eu escrevo está pautado em relatórios, eu faço muita pesquisa. Fatos, dados. Tem muita coisa. Ela falou assim, não, eu não quero nada disso. Eu quero aquelas conversas que nós tivemos quando a gente saía para comemorar as nossas É confrarias. a melhor coisa. A tua experiência que você traz. Eu falei, tá bom, então eu vou nessa linha. É isso. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar. Maravilhoso. É a Renata pela Renata, né? É a Renata pela Renata, e assim, seres humanos, somos humanos. É isso. Voltem a sentir Exatamente. o que realmente você tem vontade. Tá com vontade de tirar o sapato? Ficar sem sapato? Tire o sapato. É isso. Então, Se sinta. Se né? sinta. Se perceba. É. É nessa linha. Maravilhoso. E volte às suas emoções, porque tem muitas engrenagens aqui Exatamente. que estão enferrujadas. Exatamente. Começa a dar uma lubrificada, porque vai ver que vai sair uma coisa E maravilhosa de lá. foi isso que eu senti quando eu vi a capa. É isso mesmo. Essa capa é linda. Ela remete. Essa capa é linda. É isso. Rê, muito obrigada. Que pena! De coração. Nosso Ai, tempo bate aqui, estourou gente. muito. Que agradeço. Que Mas agradeço. assim, obrigada mesmo pelo Obrigada. carinho. Vamos Vocês ficando são por muito aqui. queridas. Ai, muito obrigada, mas foi maravilhoso. Eu acho que vai ser um sucesso esse lançamento, gente. Também Imagina, acho, a gente também vai estar acho. todo mundo junto lá. Eu já Vamos estou brindar, empolgadíssima. eu também. No grupo vocês vão postando, Quero estão colocando convidar as um monte coisas. de gente para estar lá com a gente. Exatamente. E, enfim, gente, continua com a gente vai encerrar esse, mas teremos outros mais. Queremos ver vocês por aqui e a gente se encontra no lançamento. É isso. Com certeza, para Obrigada, brindar. gente. Obrigada. Valeu.